Olá a todos, bem-vindos ao Caras do Franco, a série de conversas com protagonistas das artes relevantes em Moçambique e que têm memórias muito particulares à volta deste espaço. E hoje recebemos uma senhora que eu prefiro chamar de Mamá Cultura. A sua vida, grande parte dela é dedicada à cultura, ao teatro, mas também ao desporto. Muitas histórias vêm nos contar à volta do Franco, à volta da sua própria vida, que é uma grande história. A sua história de vida confunde-se com a história do teatro moçambicano. Custa fazer uma apresentação completa porque a sua trajetória é bastante rica, diversificada. Na primeira pessoa, vai nos contar uma parte desse percurso, porque é impossível esgotar o percurso de Manuela Soeiro, a rapariga do Ibo que conquistou o coração de Moçambique. Como é que está, Manuela? Estou bem, obrigada. Está. Elogios todos, uma pessoa fica pequenina, não é? É um prazer enorme e devo confessar que esta é a primeira vez que eu próprio estou nervoso, porque não sei o que perguntar a Manuela. É tanta coisa para nos contar. O que ainda não disse e que acha que era importante dizer às pessoas? Vou inverter a roda da nossa conversa. É, sobre, Sobre a vida, sobre o teatro, sobre a cultura, sobre as pessoas. sobre o teatro, desde criança que de facto é, tive um convívio, né? Porque o meu pai de facto era um contador de histórias na Ilha do Ibo. Os contadores de histórias chamavam-se Borô, as histórias eram Borore, Ok. histórias e cantigas de mal dizer. Então, meu pai, que era carpinteiro, ah, lá na ilha não se faziam mobílias a toda a hora. As pessoas era só mandar consertar, já tinham. Então, ele tinha muito tempo para ir saber as histórias maliciosas da ilha e depois à noite juntava as pessoas e contava. E eu era pequena nessa altura, meus 5, 6 anos, lembro-me perfeitamente dele contar, mas mandava-nos embora porque as histórias eram Assustadoras? não essas, mas eu depois fiquei com o gosto de contar histórias, não é? Eram cantigas próprias para adultos. Então eles mandavam-nos embora para casa para não ouvirmos. Mas ficávamos à espreita a ver ele a contar. E eu dizia, um dia eu hei também contar histórias. Então contava às minhas amigas. Tinham a mesma idade que eu. Eram histórias de terror. À noite as crianças quando iam para casa choravam porque viam lá bichos Por causa dessas histórias que das Manuela histórias que contou. eu contava. Então fui proibida de contar histórias naquela altura, mas pronto, esse gosto ficou e não há dúvida que o teatro é sempre contar histórias, histórias sérias, histórias alegres, e então essa coisa de contar histórias, eu gosto de contar histórias a toda a hora. Claro, podemos assumir que é esta a realidade do Ibo, o fato de ter crescido num contexto de griots que contam nossas histórias próprias, que terá contribuído para encontrar no teatro essa forma de se expressar. Porque eu sei que Manuela era muito extrovertida na sua infância. Isto terá sido importante para encontrar no teatro uma forma de participar na construção do país. Sim, claro. Eu gostava de contar histórias e também preparar as amigas e os amigos a representarem, não é? Porque eu era, para estar no palco, eu tinha muita vergonha. Mas era extrovertida, isso não é controverso. Não. Portanto, as pessoas extrovertidas durante a sua vida são as pessoas mais difíceis de fazerem teatro. Porque naturalmente o são. E no teatro, normalmente os mais tímidos são os que são os melhores atores, porque têm a oportunidade de extravasar, não é? As suas angústias, as suas alegrias através do teatro. Enquanto que no dia a dia essas pessoas são super tímidas. Eu não era tímida,
Então, para mim, era muito complicado fazer uma coisa que não era eu, não é? E o teatro é isso, faz de conta, não é? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o teatro é uma brincadeira, são os palhaços, quando não deve ser assim interpretado, não é? Portanto, eu nunca gostei de ser atriz, mas gosto de trabalhar com atores, gosto de trabalhar com as pessoas. Super. Manuela conhece este espaço antes de ser o Franco. Isto antes era um hotel. Sim. Lembra-se das imagens disso? Tens memórias desse hotel que era o Centro Cultural Franco-Moçambicano? Sim, de facto, eu recordo-me quando era jovem, né? Eu estava aqui em Lourenço Marques. Ainda és jovem. Se não estivesse na televisão, vou dizer depois o que é que eu costumo dizer às pessoas quando dizem que eu ainda sou jovem. Portanto, realmente. Era hotel, lembra-se, não é? Lembro-me do hotel. Era um hotel que vinham muitos sul-africanos para aqui, porque era um hotel que estava muito bem situado, tinha muita luz e eram senhoras e senhores de certa idade que vinham para aqui fazer temporadas. A África do Sul é muito frio, não é? Então, ali, esta parte onde tem a entrada, não é? A recepção, era a sala de estar das pessoas, tinham cadeirões, ficavam aí. E eu uma vez tive que vir aqui, porque aqui não se entrava facilmente, porque eram senhores com muito dinheiro e tal, mas veio alguém de Pemba e ficou aqui hospedado. Eu tinha uma encomenda para me entregar, então tive a oportunidade de entrar neste hotel, não é? Era um hotel grande, estava sempre cheio dessas pessoas mais velhas, não é? Todas de cabelo branco, grisalho, mas bem dispostas, não é? Então, conheci o hotel nesse período, né? Tive a oportunidade, né? A gente passava aqui, era um hotel que chamava a atenção, de facto. Depois da independência, muito depois da independência, é que soubemos que, porque depois ficou abandonado, né? Com a independência, os sul-africanos não vinham aqui, assim como nós não íamos à África do Sul, né? Mas este hotel ficou praticamente fechado. E foi nessa altura que estava já, não digo a cair, mas quase, não é? Que depois soubemos que o hotel, os franceses iam fazer aqui um centro cultural. O Centro Cultural, que depois passou a chamar-se Centro Franco-Moçambicano. Centro Cultural Franco-Moçambicano. E desde essa altura, não é? Nós tínhamos muito contacto, porque o centro, o primeiro diretor, o Foucault, que era uma pessoa fantástica, um senhor grande, mas muito bom, uma pessoa com um bom contacto. E nessa altura eu já estava no Teatro Avenida, porque no Teatro Avenida estou desde 1984 e já fazia trabalhos desde 79 no Teatro Avenida, portanto era um período muito grande. Então era o único teatro que nós fazíamos produção, e a relação que nós tínhamos com o Franco era, traziam-se cá grupos de dança, de música, de teatro para o Franco, mas as obras eram exibidas normalmente nos teatros aqui periféricos, que é o caso do Teatro Avenida, do Gil Vicente. Eram sítios onde se fazia teatro. E o Teatro Avenida tinha já uma produção de cenografia, de luzes. Nós fazíamos, agora com tocar o dedo, né, no computador, sai a imagem direto. Vocês tinham que montar, não é? Nós tínhamos que fazer,
Por exemplo, temos o caso da Cesária Évora. Quando ela veio, que foi ali no Gil Vicente, era preciso ter um cartaz do tamanho do, do teatro lá atrás para se ver a Cesária. Então, o último disco dela, nós punhamos no retroprojetor a fotografia que lá estava e desenhávamos naquele tamanho de 5 metros por 10 metros a figura da Cesária. A Cesária ficou espantada porque dizia que nunca na vida dela tinha tido um cartaz enorme. Um cartaz tão grande, tanto que ela nos pediu se ela podia a partir dali levar o cartaz, porque ela ia fazer uma digressão aqui por África, não é? Então a gente cedeu o cartaz para ela. Não é? E é uma história muito engraçada no meio de tudo isso, não é? Ah, sim. O Franco na altura ainda estava em obras e Cesária não atuou precisamente aqui, conforme disse, atuou no Gil Vicente. Tens muitas histórias desse show. Oh, sim, com a Cesária eram histórias incríveis, porque de facto ela era uma senhora, era como se chamava a diva do teatro, a diva que cantava de pés descalço. Eu, como fiz a produção, nós tivemos, o Gil Vicente praticamente estava a cair, quer dizer, não estava em muito boas condições. E então, o que foi interessante é que ela primeiro tinha que ter uma garrafa de conhaque, de Rémy Martin, era o conhaque que ela queria. E tinha que beber aquela garrafa, mas ela dava um cálice a cada um dos músicos e ela ficava com o resto. Mas claro, não se embebedava, porque toda a gente bebia um bocadinho. No final, o Foucault fez convidou-nos para um jantar no Sheik com a Cesária Évora. Nós fomos lá e o Sheik esmerou-se com aqueles pratos franceses, pensando que estava a dar uma iguaria, não é? E apareceram pratos com maionese, com soufflés, não sei quantos. Bem, a Cesária ficou lá no lugar dela e não queria comer. E o Foucault disse, então Cesária, não comes? E ela dizia, eu não como papinha, eu não como essas coisas, isso é papinha, isso não me enche. Então, mas o que é que quer, Cesária? Nós vamos pedir à cozinha para fazer, não é? Eu gosto osso com tutano. Foram lá, pediram, e disseram, mas nós não temos osso com tutano. Por acaso tínhamos aqui osso buco, mas acabaram, não temos nenhum. E eu disse, olha, por acaso, eu na minha casa tenho 5 quilos, ainda comprei hoje, para mim, não é? Eu como osso na sopa, tá? E tenho o meu... tenho um grande amigo cá em casa, nós chamávamos era um cão bonito que nós tínhamos, chamávamos de Rasta, porque ele era muito peludo. Muito peludo. E assim, olha, eu e ele comemos muito osso com tutano. Ai, traga, dizia o cozinheiro, que nós vamos fazer aqui uma sopa para ela do melhor. Então eles fizeram assim, eu também quero, porque eu gosto disso, né? E quero provar a vossa sopa. Tanto que depois fui pedir a receita, né? Olha, Cesária comeu, quando veio eu disse, agora estou a comer comida. Comeu, roeu. Eu aprendi com ela a roer os ossos. Então, foi uma noite agradável, né? Muito agradável, pois. né? E ela ficou muito feliz, diz que nunca tinha comido uma sopa tão bem feita como aquela. Pois, uma curiosidade, não é esta? E ainda bem que vai ser uma conversa que vai nos permitir mergulhar nessas memórias, nessas histórias, não é? Os bastidores de tantas produções que aconteceram aqui e em outros espaços, mas por intermédio do próprio Franco. Manuela disse que, e contou perfeitamente que isto antes de ser o Centro Cultural era um hotel, isto é público, e foi também uma comunicação que naturalmente chegou aos artistas, aos produtores, de que isto seria um Centro Cultural.
Eu quero saber de si, Manuela, como é que a comunidade de artistas, os produtores, receberam informação sobre a construção de um centro cultural franco-moçambicano num sítio que era tão relevante, num majestoso hotel onde entravam grandes senhores? Como é que pessoas da sua geração, sobretudo que já dirigiam um teatro como o Avenida, receberam essa informação do futuro que se avizinhava em relação a este centro cultural que estava em construção, não é? Quer dizer, nessa altura não havia tantos produtores assim, não é? Porque, de facto, estávamos a iniciar. Havia os grupos dinamizadores nos bairros, faziam-se grupos polivalentes. Portanto, era muito pouca gente de produção a fazer, a trabalhar e ter sítios, centros, não é? Como o Teatro Avenida. O África, a companhia de canto e dança que utilizava mais, porque eram grupos grandes. Nós era o teatro ali no Teatro Avenida. Portanto, para nós era uma incógnita, nem se sabia, muita gente nem sabia que estava-se a fazer aqui um centro. Depois é que começou a haver a publicidade do centro, que eu estive na inauguração também, não é? Era uma coisa fantástica, quer dizer, nós nunca tínhamos, mas eu fiquei feliz na medida que, como nós tínhamos experiência de montar espetáculos, não só, está a ver, nós montámos ali no teatro, montámos também, juntamente com Aurélio Lebon, o Eric Clapton ali na Machada. Sim. Portanto, nós entrávamos, nós éramos demais atrevidos na altura e fazíamos tudo. Para nós não havia barreiras nenhuma, fosse grande, pequeno, na rua, o que fosse, não havia barreiras, porque nós queríamos fazer coisas. Por isso eu não gosto muito quando um artista diz que eu só sei cantar, eu só sei fazer teatro, eu não faço mais nada. Mas o artista tem que ser completo para também se poder virar e começar a criar o público, não é? Então faz tudo. E é numa altura como esta da pandemia que nós nos lembramos daquilo que aprendemos a fazer no teatro, na música, porque fazíamos tudo, não é? Então nós recebemos isto depois muito bem, na medida que começámos a ter programas e a conhecer os nossos artistas amigos, não é? Aqui da zona, não é? Da África, da França, vinham para cá. Muitos de nós falávamos francês porque era uma língua, não tanto como inglês, embora estivéssemos aqui mas então nós vínhamos ver aqui no Franco teatro, cinema. Foi uma coisa como uma bomba. Pois. Mas ele não nos tirou o lugar, porque nós aprendemos muita coisa. Aqui o centro fazia cartazes. Nós vínhamos aqui ver como é que eram feitos os cartazes. Claro que não dominávamos a técnica nem nada, mas nós fazíamos à mão. Não sei se está a ver, já que não tínhamos dinheiro para... Né? Fazíamos à mão. Nós do desporto já fazíamos, mas ali era sobre cultura e eram muito bonitos. Então aprendemos muito, né? Por exemplo, eu devo dizer que a partir do centro, não é? Nós tínhamos muita coisa, porque os países francófonos aqui em África, eles de facto têm uma evolução muito grande em todos os aspectos. Pois, okay. Então nós aproveitámos muito dessa experiência, desse background, não é? E então o Foucault era uma pessoa muito prestável. É verdade que vieram os outros, mas Foucault marcou uma presença muito forte aqui, como outros, não é? Alguns eram mais políticos, não é? Eram políticos, mas a maior parte deles eram, de facto, pessoas da cultura. E isso ajudou muito
nós também não íamos para a Europa, mas aqui era a Europa, não é? Mas que a gente não quisesse, isto era a Europa. Já era no tempo colonial, porque aqui era dos europeus, não é? Aqui não entrava um negro que fosse, não é? A não ser serventes, ok, quando era hotel. Mas depois, de repente, começamos a ver artistas africanos de alto gabarito. Não sei se saber isso, para nós foi assim uma alegria muito boa, porque começámos a ter a possibilidade de trabalhar. E isso levou-nos, por exemplo, depois de Foucault veio eu não sei muito bem os nomes. Belanger, bem, veio a seguir outro, veio o Jean-Michel para cá. Com isso tivemos um contacto muito grande, porque ele era muito dedicado ao teatro. E nós fizemos um grupo aqui em Moçambique e as ilhas do Oceano Índico, né? As Ilhas de Reunião? Reunião, Maiote. Maurício, Maiote, sobretudo, não é? Seychelles. Nós fomos a quase todas as ilhas aqui da Reunião. Então éramos um grupo muito forte. Nós, por exemplo, fazíamos as nossas peças coprodução com esses países, essas ilhas, e o que era interessante é que o Mutumbela Gogo apresentava, falava português, né? E aqueles franceses, nós não dominávamos. Então, faço aqui um parênteses. Eu disse aos atores, olha, tudo vai para a escola de línguas. Os atores do Mutumbela, neste caso, yeah. Obrigatório aprender francês, porque nós, quando íamos para essas ilhas, tínhamos que aprender falar em francês. Montar peças em francês. Como? Para montar peças em francês. Em francês, lá. E depois, quando eles vinham cá para também apresentar, eles falavam em português. Portanto, nós tínhamos... Foi muito bonito essa relação, não é? E foi aí, nessa ida às ilhas, que nós conseguimos, eu, por exemplo, está a ver isto em 90, não é? Ou antes, não é? Foi aí que nós... Eu sou do Ibo, e no Ibo e a ilha de Moçambique usavam-se os rickshaws, aqueles carros que eram puxados por pessoas. E qual é o meu espanto? Vamos para Maiote. Então eles tinham... o rickshaw era o carro usado na ilha, mas todos pintados, era turístico, não é? E as pessoas, já foi proibido, não é? Serem puxados por pessoas, não é? Era horrível. E eu não percebia qual era a origem, a minha origem mesmo, do fundo, lá onde é que... Vejo rickshaws, vejo as mulheres todas pintadas, mas tudo em grande quantidade de pessoas, um número elevado. Eu disse, a maneira de pôr os lenços, as capulanas, né, de cores. Assim, mas a gente é daqui. É da terra, não é? Isto aqui tem a ver connosco. Nós não somos descendentes dos portugueses, como nos querem dizer. Nós, afinal, a nossa origem está aqui, está a ver, né? Para mim foi muitas descobertas que se fizeram. E esta ligação com o Oceano Índico, com as ilhas, é muito importante mesmo. Rica, e eu tenho que dizer outra coisa. E foi nessa altura, já há muito tempo, que eu comecei, porque o meu pai também gostava muito de arte maconde. Então eu tenho uma peça dele que aqui deve ter um século, não é? Da arte maconde, está a ver, não é? Eu comecei a ganhar o gosto, tanto que eu tenho um pequeno centro de pesquisa de arte maconde e que vamos fazer na nossa escola, esse centro de pesquisa. Eu fui recolhendo
foram-me dando máscaras, material, coisas de curandeiro. Eu tenho muito produto para agora pôr no centro, né? Claro, Para as claro. pessoas aqui. Tá em Nampula, Cabo Delgado tem, mas aqui no sul era preciso fazer uma coisa sobre artes Expor mesmo, mais, não é? Expor mais. expor mais. Pois. E, Manuela, conta-me, como é que a relação entre o Mutumbela Gogo e o Centro Cultural Franco-Moçambicano foi importante para posicionar o teatro a este nível, não é? Para influenciar melhores caminhos para o teatro nacional. Desde a questão da formação, mas também o processo todo de internacionalização. Não só a partir do Mutumbela Gogo, mas também aos outros grupos que acabaram por se beneficiar deste formato de parcerias. Também foi isso, foi muito bom, na medida que eh, vinham grupos de teatro aqui, até da França, mas mais daqui da África. E isso ajudou muito a gente ter contacto com a França, ir à França mesmo. E não só ir à União, etc., mas ir também e termos uma ligação com o norte da África. Fomos a Burkina Faso, está a ver, Senegal, Camarões, Côte d'Ivoire, né? Fomos lá, foi uma ligação que de facto abriu caminhos. E nós depois fizemos trabalhos, nós fomos para a França, fomos para grande evento, o Festival de Avignon, está a ver, apresentar, a Lucrécia Paco até foi apresentar lá um trabalho, no maior festival, e mais, nesse festival vão mais de 800 a 1000 grupos, está a ver, tudo serve para fazer teatro. Então muita gente devia de ir à França, até para ver que no festival as pessoas faziam teatro em todo lugar. Se fosse preciso fazer num sítio perto de uma casa de banho, a casa de banho até servia num sítio pequenino, garagens, tudo. Quer dizer, ninguém ficava a chorar porque não tinham centro. Pois. Tudo a gente aprendeu, não é? Não pode imaginar a dimensão que foi este centro para nós. Foi uma coisa muito importante. E eu acho que, assim como agora, começam a haver centros de outros países e nós vamos a esses países, porque começam a vir, não é? Mas não há dúvida que o Centro Franco-Moçambicano deu um pontapé de saída para o mundo, para nós. Não é? Manuela, seria impossível esgotar essas experiências todas nesse pouco espaço de tempo, mas obviamente que oportunidades não vão faltar para que isso aconteça, para que conheçamos outras memórias suas. A fechar, o que gostaria de dizer à nossa audiência, aos jovens que seguem esse legado todo, iniciado por várias gerações, o que dizer sobre a importância da colaboração, da cooperação entre vários projetos, vários movimentos culturais e o Centro Cultural Franco-Moçambicano para a afirmação do setor criativo em Moçambique? Eu acho que o centro tem feito alguns trabalhos muito importantes, né? Quando faz aqueles concursos para as pessoas apresentarem trabalhos, não é? E recebem apoios, né? Financeiros para eles fazerem, e também dá a possibilidade das pessoas apresentarem aqui os seus programas. Algumas vezes há um pequeno problema que eu acho que muitos jovens podiam estar aqui. Eu sei que existem aquelas as pessoas ficarem sócias, não sei quantos, mas os nossos jovens de facto têm muita dificuldade de ter um pequeno perdier, não é? Para poder assistir sem pagar, vamos lá, não é? Mas até criar uma bancada lá em cima para que os jovens possam, porque de facto
é difícil. Quem vem aqui na sala tem alguma possibilidade, mas aqui em cima, eu sei que tem ali um espaço, né? Não sei, 50 pessoas. Cada vez que há um programa deste tipo que pode divulgar mais atividades nos jovens, porque são jovens que vão agarrar, são o futuro não é? Da nação, não é? Não é só política, mas sobretudo na cultura. A cultura é muito importante, porque cultura e desporto são duas atividades físicas e o jovem precisa de extravasar as suas energias em alguma coisa que seja. Então também ter este aspecto tem havido, não é? De certo modo, mas como fazer? Existem aqueles programas que é de borla, vem aqui o dia da música, o dia de não sei quantos. Isso são coisas muito boas, não é? Porque o jovem tem a possibilidade de ter coisas novas, não é? É pena que muitos deles não aproveitam esta oportunidade, né? Mas a verdade é que aqui é um centro que tem essa possibilidade de dar a transmissão, fazer a transmissão da atividade cultural. Muito obrigado pela presença, pelas memórias e até breve. Até breve. Vamos beber água, não é? Vamos.